Vamos falar sobre multiversos. Basicamente, ele quer dizer que existe um lugar do universo com uma Terra, um Sol e inclusive uma pessoa exatamente igual a você, vivendo experiências muito parecidas. Temos também a teoria das cordas, que defende um universo com 11 dimensões. Para algumas pessoas, essas demais dimensões representariam outros universos, já que nós estaríamos limitados em algumas dimensões. Existem várias teorias sobre a existência de outros universos além do nosso, e isso é muito complicado de se falar, já que nós estamos limitados ao nosso universo e até onde sabemos não é possível sair dele. Além disso, os outros universos podem ter leis completamente diferentes do nosso. Atualmente não há nenhuma teoria de fato sobre a existência de multiversos, mas existem sim hipóteses teóricas, já que para termos uma teoria nós precisamos de observações, e no caso observações são as coisas que mais nos faltam quando falamos de multiversos. Essas teorias se baseiam principalmente em cálculos matemáticos, mas vale lembrar que nem sempre a matemática reflete a nossa realidade. E além disso, uma mesma equação permite inúmeras interpretações diferentes, e cabe a nós identificarmos as leis da natureza para saber qual interpretação é a mais correta. Então, nem sempre algo previsto ou possível matematicamente pode se manifestar no nosso mundo físico. Max Tegmark sustenta a ideia de universos dentro do nosso próprio universo. E é curioso se pararmos para pensar que o conceito de universo já é basicamente definir tudo o que existe. E se existem outros universos, o nosso universo não é de fato um universo, já que por ser a definição de tudo que existe, o universo por si só já seria a própria definição de todos os universos juntos. Max Tegmark vai por essa linha e para ele o universo é absolutamente infinito. Porém, as partículas fundamentais, ou seja, as partículas que dão origem a tudo que conhecemos no universo, tanto massa quanto energia, são finitas. Portanto, em um universo infinito, nós teremos combinações finitas, fazendo com que em algum lugar do universo existam combinações de partículas que sejam exatamente iguais a nossas. Em outras palavras, basicamente ele quer dizer que existe um lugar do universo com uma Terra, um Sol e inclusive uma pessoa exatamente igual a você, vivendo experiências muito parecidas, como se fosse um universo paralelo, porém dentro de um mesmo universo. Ele calculou que uma pessoa idêntica a você em um outro universo estaria a aproximadamente 10 elevado a 1029 metros de distância. Porém, como o universo é infinito e a luz possui uma velocidade limite, ela demora um certo tempo para chegar até nós. E como tudo o que vemos é luz, nós provavelmente nunca veríamos essas pessoas, a não ser que fôssemos fisicamente lá, já que a luz demoraria muito tempo para chegar até nós. A luz da Lua, por exemplo, demora mais ou menos 2 segundos para chegar até nós, a luz do Sol mais ou menos 8 minutos, e a luz da estrela mais próxima, com exceção do Sol, demora 4 anos para chegar até nós. Agora imagina quanto tempo levaria para enxergarmos a luz vinda de uma civilização idêntica à nossa. Também existe a hipótese de Hugh-Everett, que se baseia no colapso da função de onda da física quântica. Na física quântica, nós sabemos que as partículas podem estar em estado de superposição, ou seja, elas estão em 2 lugares ao mesmo tempo ou estão em 2 estados ao mesmo tempo. A função de onda de uma partícula é basicamente a equação que descreve as características desta partícula. E como nós estamos falando de física quântica,
toda essa descrição é probabilística. Então, nesta equação, nós temos a probabilidade da partícula estar em cada lugar e assumir determinadas velocidades e outras demais características. Quando algo interage com essa partícula, a função de onda é quebrada. Basicamente, todas as características e propriedades quânticas são perdidas, fazendo com que ela saia do estado de superposição, então deixe de ocupar muitos lugares ao mesmo tempo e passe a ocupar somente um lugar. Para Everett, esta partícula continua em muitos lugares simultaneamente, porém em universos diferentes. Vamos supor que uma partícula está em dois lugares simultaneamente, o lugar A e o lugar B, antes do colapso de onda. E quando o colapso de onda acontece, ela escolhe apenas um lugar para estar. Então vamos supor que ela escolha o lugar A para ficar. Na física, nós sabemos que ela deixa de ocupar o lugar B, mas para ele, esta partícula continua ocupando os dois lugares ao mesmo tempo, porém em universos diferentes. Então, quando ocorre o colapso de onda, um universo paralelo é criado, e nisso vão se criando muitas ramificações. Então, ela continua ocupando os dois lugares, o lugar A e o lugar B, porém em universos diferentes. E ele estende essa interpretação para a escala macroscópica. Ele defende que todas as vezes que nós lidamos com alguma probabilidade, todas as possibilidades continuam existindo, porém em universos diferentes. Então vamos supor que você tem a opção de continuar e sair do seu emprego. No nosso universo, você escolhe permanecer no seu emprego, porém em algum outro universo que foi criado após a sua decisão como uma ramificação do nosso universo, você preferiu sair do emprego. É claro que esta interpretação não é muito bem-vinda na física, tanto que ele acabou deixando a sua carreira como físico. Temos também a teoria das cordas, que defende um universo com 11 dimensões. Para algumas pessoas, essas demais dimensões representariam outros universos, já que nós estaríamos limitados em algumas dimensões, como por exemplo em 4 dimensões, e para acessar as outras demais dimensões, nós precisaríamos fazer uma viagem para outros universos, uma vez que as leis físicas do nosso universo estão limitadas a 4 dimensões. Mas a hipótese mais aceita dentro da teoria das cordas é que existem sim 11 dimensões, sendo 10 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, porém nós estamos macroscopicamente limitados a 3 dimensões espaciais, e as outras demais dimensões estão condensadas no nível subatômico e só vão poder ser acessadas quando nós estivermos lidando com partículas subatômicas dentro de uma escala muito próxima à escala de Planck. Uma ideia muito parecida é defendida pela teoria de universos cíclicos. Essa hipótese defende que os universos são compostos por membranas, e cada membrana possui uma dimensão específica. Nós, por exemplo, viveríamos em uma membrana de 3 dimensões, mas haveriam outras membranas que estamos interagindo. E quando essas membranas interagem, acontece a formação de um novo universo através de um Big Bang. Essas colisões seriam praticamente infinitas, o que acabaria gerando infinitos universos, e cada universo geraria outros universos, ou seja, uma teoria de universos cíclicos, já que, como sabemos, o universo acabará em uma morte fria, então, consequentemente, os outros universos também teriam um destino muito parecido. Essas membranas também teriam uma possibilidade absurda de dimensões, podendo ter uma ou infinitas dimensões. E para os amantes do Elon Musk, é claro que temos as hipóteses de simulações. Muitos acreditam que nós somos simulações de uma civilização muito bem desenvolvida, uma espécie de The Sims só para divertir ou ser objeto de estudo de uma civilização muito mais evoluída do que a nossa. E como hipóteses teóricas gostam de se aproveitar da falta de observações e dificuldades
dificuldades nos estudos acadêmicos, muitos defendem que os buracos negros são portais para outros universos, já que a física dentro de buracos negros ainda não é muito bem explicada. A única coisa que nós sabemos é que ela funciona de uma maneira muito diferente do que nós lidamos e estamos acostumados. Vale lembrar que todas as hipóteses teóricas que eu citei aqui ainda estão longe de se tornarem teorias, já que para isso nós precisamos de observações e essas observações ainda estão um pouco distantes de nós. Faltam muitos estudos, inclusive estudos matemáticos, para que nós possamos afirmar a existência de outros universos. Agora me conta aqui qual dessas teorias você acha mais plausível ou se existe alguma outra que você acha possível de algum dia se tornar uma teoria. Hoje eu fico por aqui, muito obrigada a todo mundo que é membro aqui do canal e convido você que ainda não faz parte do nosso grupo de membros a fazer e também peço para você apoiar o meu trabalho deixando o seu comentário, o seu like e a sua inscrição. Um beijo e até a próxima!